Fala, galera! WFcast 2025 na área. Fé e empreendedorismo andam junto. E, cara, 2025 tinha que começar com tudo. E a gente tem o prazer, a honra de receber esse cara aqui muito especial pra gente. O nome completo dele aqui eu conheço como Rafael Portal, mas é Rafael Duarte Portal, certo? 29 anos, não tem filho ainda não casou, mas vai casar, nascido em Belém do Pará, certo? E agora é com você, Rafa Portal. Um prazer estar aqui. É engraçado porque eu sempre tô do outro lado da câmera, né? É Então, isso mesmo, eu do quero ver lado como é. daqui já vai ter aquele nervosismo, mas tudo certo. Vamos pra cima e é um prazer trocar essa ideia aqui contigo. A galera vai poder agora ouvir um pouco da minha história e é a segunda vez que eu faço isso. Então, bora pra cima. Rafa, a gente vai começar fazendo uma pergunta assim, bem básica, né? Porque realmente, como é. Porque assim, eu te admiro pra caramba, você sabe disso. Eu já te conheço há alguns anos. Eu conheci primeiro o teu trabalho, né? Depois a tua pessoa. Você é um cara também do bem. Como é isso agora? Tipo, normalmente você tá do outro lado lá, cuidando da gente, vendo o que tá certo, o que tá errado. E como é estar aqui desse lado aqui agora? Cara, é muito importante estar do lado daqui, porque falar estando do lado de lá, informando as pessoas como tem que falar, como tem que aparecer, é bom. Só que realmente a gente precisa entender a dor que é estar aqui, o desconforto. E quando você passar a entender isso, se torna muito mais fácil você auxiliar a pessoa com quem você vai estar trabalhando. Então, se colocar em situações como essa é mais do que fundamental para pessoas que trabalham com comunicação. E para mim é um desafio, porque eu nunca gostei, na verdade, de estar à frente da câmera, apesar de sempre me esforçar, e isso mostra o quanto que a gente tem uma conexão com as outras pessoas. Você precisa sentir isso. Exatamente, que eu sempre conversei contigo, Rafa, né? Porque, tipo assim, tu não é um cara muito de postar as coisas nos Uh-uh. stories, não gosta muito de falar e tal, e tu trabalha com isso, né? Sim. Parece que tu nasceu dentro disso, que eu sempre falo pra ti. E eu falo, porque tu não posta e tal. Por que isso, assim? Qual é a questão? Assim, tu nunca gostou muito de estar, digamos, pela frente, sem por trás das câmeras? Primeiro, eu era muito tímido, eu tinha muita timidez, então estar na frente das câmeras era algo impossível para mim. E estar atrás da câmera foi o que me ensinou a começar a aprender a ficar na frente, porque a gente tinha que fazer amizades, conhecer pessoas novas. Isso tudo para mim era muito difícil. E aí a câmera me ajudou com tudo isso. E quando, por exemplo, tipo assim, deu start em ti, tipo assim, cara, eu tenho que falar mais. Porque eu acredito que não só eu, mas muita pessoa, Rafa, por que tu não fala mais? Por que tu não dá dica disso? Por que tu não fala daquilo? Quando foi assim que deu assim, cara, eu vou começar a falar mais? Foi uma situação inusitada. Hoje eu não me coloco mais nessa situação. Eu trabalhava com eventos, festas, e era casa noturna, Sim. boate, e eu tinha que fazer aquele after movie que a gente chama, e quando a gente chega lá, a gente precisa gravar as mulheres bonitas, que é só o que os donos das casas querem. E imagina, tu tímido, com uma câmera na mão, sozinho, não é o ambiente que tu costuma Claro. ir, e tu tinha que conhecer as mulheres, já convencer elas para aparecer no vídeo, assim, ó. Aí eu tive que me virar e eu comecei a conhecer as pessoas, fui perdendo o medo, fui tendo autoconfiança e interesse, cara. Interesse. Sempre tu mostrar que tu não tem um interesse na pessoa, isso foi uma das coisas que eu logo aprendi, e que o que você estava fazendo era interessante. Então, eu nunca cheguei de maneira bruta nas mulheres, fui perdendo automaticamente essa vergonha, fui tendo autoconfiança e foi se tornando mais fácil. Mas, meu amigo, Hum. foi uma Ma- briga aqui, ó. mas, Rafa, isso já, desde quando tu sempre foi novo, sempre foi um cara mais tímido na tua, ou não? Cara, sim, eu sempre fui muito tímido. Eu era esportista, o esporte me trouxe grandes amigos até hoje, são amizades demais.
de 15 anos, então eu sempre tive o meu ciclo muito fechado. Então era minha família, meus amigos e dificilmente eu precisava ou tinha que estar em situações de que eu precisava falar. Desde a escola eu não era esse cara que gostava de falar. E hoje, engraçado, eu trabalho com isso. E ajuda as pessoas a se colocarem, né? A falar um pouco mais. Exatamente. Agora, Rafa, né? Nos faz um resumo aí. Quem é o Rafa? De onde o Rafa vem? Porque tu falou agora há pouco sobre o esporte, né? Que eu acredito que tu venha do skate. Isso. Tá? Nos conta um pouco do Rafa aí, da tua trajetória. Vamos lá. Vou voltar O vários. Rafa é da CLT, já trabalhou, já foi alguma coisa, já foi cozinheiro, já trabalhou em loja. Quem é o Rafa? Nos conta um pouquinho aí. Começa que eu nem sei o que é CLT, nunca. Certo. Ainda bem. Nunca precisei, graças a Deus, assim. Nada contra quem é estilo de vida, vamos Sim. dizer assim. Mas o Rafa foi um rapaz que veio de uma família humilde, estudou em várias escolas, em várias cidades, morei no interior durante uma época. Eu vejo assim que minha família passou por um processo de aprendizado Então também. tu não morou só em Belém, Não, mas tu morei, nasceu em Belém. nasci em Belém, morei em Tucuruí, uma cidade que foi onde eu comecei o esporte, o skate. E lá em Tucuruí eu vivia solto na rua. Era aquele menino que vivia na lama, voltava para casa com o cabelo só barro. Uma cidade de interior, na época não tinha muito asfalto a cidade. Então, aquela pissarra doida. Jogava bola, primeiro fui pra bola. No futebol, eu recebi uma oferta para ir jogar fora. Aí minha mãe não Deixou. aceitou de jeito maneira. Foi a primeira frustração de criança. E aí eu comecei a andar de bicicleta. Tinha um primo que foi lá para o interior da cidade. Ele era de São Paulo, eu andava de BMX. E aí lá, É bem porque tinha as rampas de motocross lá. Sim. E a gente era o que era a alta da cidade. E aí eu andava de BMX, não tinha como ter moto. E aí meu primo infelizmente veio a quebrar minha bicicleta. Caraca. Foi aquela história de, tipo, ele via eu descendo as rampas, aí falou, eu consigo fazer. É. Nessa que ele foi, quebrou tudo. Segunda frustração. Nem foi tanta frustração assim, mas, tipo, na época, meus pais, eles guardaram dinheiro para me dar de presente de Natal. Foi um dos, da minha infância, assim, foi um dos primeiros presentes que eu lembro. E aí nós não tínhamos condições de consertar a bicicleta. Automaticamente foi pro canto e foi que eu conheci o skate. Os meninos ficavam Foi, andando na foi, frente de casa foi o futebol, foi a com a bicicleta bicicleta e parei no skate. Aí no skate conheci um cara lá em lá Tucuruí. em Tucuruí ainda. O nome dele era Valtemir. Era não, é. Ainda é meu amigo até hoje. E me levou para andar de skate ali na frente de casa. Eu não tinha skate, os meninos fizeram ali uma vaquinha, pegaram as peças velhas e me montaram um skate para mim. E isso foi muito importante para mim. Conversando aqui contigo agora, isso me faz pensar o quanto que ajuda, né? Por exemplo, eles me ajudaram lá atrás e eu carrego isso até hoje comigo. Esse senso do coletivo. E o skate é Você, isso. você fala da questão do esporte, né? O quanto o esporte é importante, né? Então, o esporte e a amizade. Esses caras que me ajudaram até hoje são os meus amigos, eu conheço eles. A gente ainda troca figurinhas, cada um hoje na sua formação, no seu trabalho, mas ainda temos aquilo que nos une desde lá de trás. E isso, inclusive, se tornou parte de mim. Eu acabo tendo muito esse senso do coletivo, de ajudar, vamos se juntar, vamos fazer. É de fazer junto, de mãos dadas. E depois eu vim para Belém. Cheguei em Belém, não conhecia ninguém, porque quando eu fui para Tucuruí eu era muito novo. Eu acho que eu tinha 9 anos, mais ou menos. Voltei para Belém, eu tinha 14 anos. Aí com 14 anos cheguei aqui. Foi engraçado porque teve um campeonato de skate. Cheguei novo numa cidade nova, muita gente. E para mim tudo era tipo assim, onde é que eu tô? O que que eu tô fazendo?
Não tinha amigos na época, porque meus amigos ficaram na cidade natal. E fui participar de um campeonato. Não sabia nem o nome das manobras, mas eu via os vídeos e eu Vou fazer. reproduzia. E no meu primeiro campeonato de skate aqui, já com pessoas que já tinham o nome, eu fiquei em segundo lugar, sem saber o nome da manobra e nada. E eu conheci as pessoas e logo em seguida eu conheci um cara que se chama Dudu Sardo. E esse cara me ajudou muito no início, a gente não tinha condições de comprar as peças de skate. E esse cara me deu meu primeiro shape, foi meu primeiro patrocinador. Era uma loja de skate que tinha atrás do Shopping Guatemi, hoje o Pátio Belém. E isso foi abrindo, assim, muitas portas na minha vida, fui conhecendo as pessoas. Atrás de casa já se tornou um ambiente que a gente andava de skate, meu pai ajudava, criava os obstáculos para mim e para meus amigos. E quando eu vi, já tinha uns 15 neguinhos na rua, assim, atrás da casa da minha avó, andando de skate todo dia. É notório, né, Rafa, ver o quanto o esporte ele é bom para a juventude, né? Ele agrega, né? Ele faz amizade. Por exemplo, tu não conhecia ninguém, mas ao tu chegar aqui em Belém, participar de um torneio, ficar em segundo, por exemplo, o menino, quem é esse menino? Quem é esse cara? Então a galera também quer saber quem tu és, né? E Sim. começa logo ali a amizade. E como tu falou assim, além do esporte, pessoas que também chegaram lá e abraçaram a tua causa, né? Começaram a te patrocinar, te ajudar. Exatamente. E, cara, depois disso, meu tio tinha uma câmera em casa. Aí que eu quero entender, A gente né? vai pra esse caminho É, aí por esse caminho. ainda. Porque o Rafa vem do esporte, né? Já Aham. falou do futebol, da bicicleta, chegou no skate. E também, tu falou uma coisa muito importante aí. Tu sempre foi um cara desde a tua infância, de querer agregar, ser parceiro e tal. E é uma das características que eu gosto muito de você. Como eu falo pra ti, você é o cara que gosta de conectar pessoas. Sim. E aí que entra, né? O Rafa tinha quantos anos no skate ali? Eu tinha de 13 até eu continuei andando de skate ali. Ou até hoje eu ainda dou uma voltinha, Aham. mas bem pouco, mas o auge mesmo foi dos meus 13 até os meus 19. E ali tu tava estudando. Tava estudando em Aí tu fez paralelo. até o terceiro, né? Que é Sim, hoje. Toda hora vai mudando e eu nem sei mais. eu fui pra faculdade, mas depois eu abandonei a Tu ainda entrou na faculdade. faculdade. Entrei, De fiz quê? 2 faculdades. De quê? Fui cientista da computação Cientista da e computação. educação física. E aí? E aí, para falar sobre isso, eu vou voltar um pouco, Tá, vai lá. porque o que que acontece? Ali naquela época, lá atrás, no skate, eu cresci vendo os vídeos. Então, o que eu queria era ter vídeos, queria gravar os Tu via vídeos. onde? No YouTube? Na época não tinha No YouTube, YouTube, isso aí que eu te falo. o pessoal tinha a videocassete, do Ah, sim, sim. videocassete, alguns já tinham um celularzinho ali, já botava no celular para mostrar, mas não tinha YouTube nessa época. E aí eu assistia e eu queria ser aquele cara que estava no vídeo. Então, eu pegava os celulares velhos, o meu tio tinha uma TechPix, foi a minha primeira experiência com filmagem, e eu gravava a gente andando de skate atrás de casa com a TechPix, eu pegava escondido, porque na época a TechPix era a câmera mais vendida do Brasil, né? Propaganda, mano. Exatamente. Parcela e não sei quantas vezes. Aham. A perder de vista. E aí meu tio tinha, eu sempre pegava escondido e eu... Logo depois veio o YouTube e eu pegava esses vídeos e eu jogava no YouTube. Então isso era a minha diversão enquanto criança. Era filmar, jogar no YouTube. Então eu editava ali pelo celular tudo que a gente tinha. E em paralelo a isso eu estava estudando, né? Só que eu nunca entendia, assim, por que que eu tinha que estudar. As instruções dos meus pais eram, tu tem que estudar para ser alguém na vida. Só que eu cresci vendo os meus pais trabalhar. Então, eu não tinha o exemplo do estudo. Tipo, tu via que eles, tipo assim, não saíam do lugar com o estudo deles. É mais ou menos isso? Não, é que eles estudaram, se formaram, só que eles não foram fazer uma faculdade, por exemplo. Sim, Era o sonho deles que eu me formasse numa faculdade. sim. Só que eu cresci, minha mãe é costureira, meu pai hoje é serigrafista, e eu cresci nisso, nos coxos de tecido, eu dormia nos rolos de tecido, então eu só via eles trabalhando de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Então o exemplo que eu tinha era trabalho, 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 trabalho. Então, quando me Então, por isso que é apresentaram... Rafa, trabalho e trabalho. Exatamente, o exemplo arrasta, né?
E então eu fui, estudei e a minha mãe sempre falava: tu quer andar de skate? Anda, mas tu tem que estudar. Então eu não era o melhor aluno, mas também nunca fui o pior. Nunca precisei ficar de recuperação, nunca precisei reprovar. Eu sempre fazia a minha obrigação. Aquilo era a minha obrigação, digamos assim. Sim. Então eu estudei, eu tive muitas folgas da minha escola ainda, porque como eu era um atleta em destaque, a diretoria da escola sempre dava uma facilitada. Eu passava muito tempo viajando no interior para competir os campeonatos, para fazer foto, para fazer vídeo, e eu voltava geralmente para fazer as provas. Então, eu não tinha esse exemplo. E quando eu fui para a faculdade, eu fui por aquele momento que tu se torna Sai, adulto, aí tu precisa, ou tu vai trabalhar ou tu sai vai da escola, estudar. tem que ir pra faculdade. Exatamente. E era o sonho dos meus pais. E eu fui. E estando ali naquele lugar, eu não me senti. Aqui não é pra mim. Exatamente. Foi muito difícil esse momento. E seus pais, como reagiram? Com medo. Hoje eu entendo que com medo. Era aquela pressão. Eu tenho que estudar, tenho que estudar, tenho que estudar, mas sempre faltava o porquê. Eu sempre tenho os porquês. Por que eu tenho que estudar? Por que eu tenho que trabalhar? Por que eu tenho... Tudo na minha vida tem que ter um porquê. Tu é filho único, Rafa? Não, tenho uma irmã. E olha a pressão. A minha irmã estava já se formando. Quando a gente foi pro interior, Ela é mais velha, no ela é caso. mais velha, são 9 anos de diferença. Quando eu fui pro interior, toda a grana que meus pais pegavam era para mandar para ela. Então a gente vivia com o mínimo do mínimo e a gente mandava para ela porque ela precisava se manter aqui para se formar. Sim. E aí as coisas foram melhorando quando ela passou no concurso público, aí ela começou a andar com as próprias pernas, mas ela fazia 2 faculdades ao mesmo tempo. Então eu tive muito essa pressão. A minha irmã sendo referência no Eu estudo sei como é que é. e eu ali, tipo... E eu vou ser o quê? Vou fazer o quê? Exatamente, eu sofri muito essa situação. Mas a minha irmã ajudou muito, ela ajudou na faculdade. E só que enquanto faculdade, quando eu entendi que eu ia ser infeliz com o que eu estava vivendo, eu olhei para aquilo e falei, eu não vou conseguir viver isso o resto da minha vida. Aí eu posso te falar que foi uma frustração. Eu tive que sentar com eles e falar, olha, obrigado pela oportunidade, obrigado por todo o suporte, mas eu preciso da ajuda de vocês. E a ajuda de vocês preciso que vocês deixem eu caminhar sozinho para fazer o que eu quero, o que eu amo, e se der errado, a responsabilidade é minha. Então eu preciso ter essa Tu responsabilidade. teve essa conversa com teus pais? Foi, eu cara? tive essa conversa com eles e eu tive que trancar a faculdade. Aí tranquei a E a reação faculdade. deles? Não foi boa, nem um pouco. Mas, tipo assim, eles ficaram muito chateados contigo? Ou ficaram tristes, mas entenderam? Como é? Muito frustrados, decepcionados. E foi um processo até minha mãe, principalmente, aceitar aquilo. Tipo, logo depois, ela queria que eu fosse auxiliar administrativo, porque para ela é até engraçado. Tem um Amaral Costa perto de casa lá e ela achava que seria o trabalho ideal para mim. No Amaral Costa. Eu ser auxiliar administrativo no Amaral Costa, porque é perto de casa e eu vou trabalhar tranquilo no ambiente, com ar-condicionado. Então, isso é muito cultural. Sim, sim. Ela estava querendo me preservar, só que, tipo, é coisa de mãe, cara. É dentro do conhecimento que ela tinha. É isso aí que tu falou, uma coisa que eu assisto muito e vejo muito. É o normal, né, Rafa? Tipo assim, tem até aquele vídeo dos ratos, né, que eles vão pro mesmo caminho, todo mundo vai pro mesmo caminho. Qual é o processo? É tu estudar, tu entrar numa faculdade, aí tu receber um emprego para trabalhar, tipo assim, 1 salário, 2 salários, com cesta, com ticket de alimentação, com benefício, e aí você vai viver a vida toda. Isso aí é estabilidade que eles dizem que tem, que a gente sabe que não existe, né? Mas é colocado pra gente dessa forma. E parabéns por ter estourado essa bolha, porque são poucos que conseguem fazer isso. Foi muito difícil, foram anos, e eu comecei a minha trajetória no audiovisual até tarde, porque hoje eu trabalho com comunicação. Tá, mas aí que eu quero entender. Beleza, tu chegou, teve essa conversa com eles, mas tu já tinha algo em mente ou não? Vou andar de skate, vou ver o que vai vir aí. Não, eu por muitos anos
eu era atleta do governo, então eu recebi um Bolsa Atleta Com skate. com skate. Sim. Então eu tinha um salário com skate. Na Sim. época eu lembro que o salário mínimo era 701 trocado. Tu recebia um Eu salário. já recebia um salário, depois foi aumentando, porque morei uma época fora, eu com 16 anos, eu cheguei em Belém com 14, com 16 anos eu fui morar em Fortaleza. E foi, por isso que a parte da faculdade foi difícil, mas não foi tanto, porque eu tinha quebrado um vínculo para ser um pouco mais independente quando eu fui morar em Fortaleza. Então, com 16 Tu anos, foi morar fora dele por causa do por esporte? causa do esporte, porque precisava ter no meu currículo campeonatos, rankings de campeonatos, e eu não conseguia aqui em Belém, porque na época não estava rolando muito campeonato. E lá rodava. E lá todo fim de semana praticamente tinha campeonato. E Mas isso aí, tu já recebia a bolsa. Tu já continuou recebendo a bolsa? Continuei Tu recebendo recebeu a bolsa. mais alguma coisa ou tu tinha que te virar lá? Como é que Não, foi? eu recebia a minha bolsa, que era financeira, Aham. e eu tinha meus patrocinadores. Ah, tá. Então Entendi. eu não tinha custo nenhum para praticar meu esporte, porque hoje eu vejo, cara, tá tudo muito caro. Tipo, uma época atrás, tu montava um skate por R$ 350, hoje uma peça do skate é R$ 350. Vai montar um skate bacana, top, é 1.500, 2.000, tipo, é muito longe do que eu vivia, porque na época um shape, que hoje é 400, 300, era R$ 35, cara. Olha a diferença. Então, eu fui morar para lá e eu só voltei quando foi a época de ir para a faculdade. Então, eu voltei para viver esse sonho dos meus pais, que eram a faculdade. Então, eu até passei um momento, eu estava no ranking lá, no Ceará, que era o circuito cearense. E todo circuito lá tinha uma moto no final. A premiação era uma moto. E na última etapa eu já estava em um dos primeiros lugares do ranking. Eu só precisava participar, eu podia ficar até em 10º lugar, eu ganhava a moto. Para mim já seria uma grande conquista naquela época. E eu tive que decidir. Ou eu ficava, ou eu vinha para Belém para fazer a prova da web. E aí era a briga da vida profissional com a vida do esporte. Seus pais. Meus pais, mano, era uma confusão aqui, ó. É muito difícil. Eu era levado. É porque tu era novo, né? Tu tinha quantos anos Muito nessa novo. época? Nessa época eu tava com 18. 18 anos. E aí eu vim-me embora para fazer a prova, fiz a prova. Acabou que eu não passei na prova por um ponto. Voltei pro Ceará, depois vim para Belém. Aí sim que eu vim fazer a faculdade. Aí fiz a faculdade, foi que eu larguei. E aí, para começar a trajetória, foi como? Quando eu tive essa conversa com os meus pais sobre precisar caminhar sozinho, fazer as minhas coisas, eu não sabia o que eu ia fazer ainda, mas eu já estava ali dando uns passos no audiovisual, que é o que eu trabalho hoje, sem saber. Eu já tinha aquela prática de gravar os vídeos, postar no YouTube, já tinha se tornado anos de experiência. Só que eu não fazia de maneira profissional. Eu Mas tu já fazia sabia fazer pessoal, tudo. tudo, já sabia gravar, já sabia editar. Só que eu não tinha câmera, eu tinha computador. Sim. Então, eu falei assim, vou tentar na fotografia. Aí foi tudo muito rápido que aconteceu. Porque isso daí eu já tinha de 23 para 24 anos. Fotografia que tu fala, tu foi ser fotógrafo, tirar foto. Fazer foto. Minha irmã tava noivando. Aham. E aí ela, Rafa, faz umas fotos minhas. Aí eu falei, tá bom, vou fazer tuas fotos. Peguei uma câmera emprestada com uma amiga. Fui, fiz as fotos. No outro dia, eu falei assim, cara, as fotos ficaram boas. Eu vou aprender mais sobre. Vou comprar uma câmera para mim. E foi quando eu falei com um amigo meu, que era do skate. Ele tinha uma câmera parada. Aí eu falei, cara, me vende essa câmera. Só que eu lembro bem, já tinha perdido, já tinha acabado o Bolsa Atleta, porque sempre vai mudando por causa do política, né? Sim. E aí eu tinha R$ 250. Era tudo que tinha sobrado. E foi quando eu comprei a câmera dele, ele parcelou o restante. Fiquei com a dívida e a câmera. E aí quando eu comprei a câmera, no outro dia,
o Dudu Sardo me ligou, que era aquele meu primeiro patrocinador. Nisso já passando vários anos, né? Ele já tinha encerrado a loja dele, hoje ele trabalha em outra área. E ele, Rafa, vai ter um campeonato e eles estão precisando de um fotógrafo. Isso no outro dia, cara. Aí eu falei, tô aqui. Aí ele, vou passar o contato e o cara vai entrar em contato contigo aí. Eu falei, beleza, perfeito. Aí o cara entrou em contato comigo, eu não sabia. Lembra que eu era tímido, Sim. não sabia atender cliente, não tinha experiência em trabalhos externos, a não ser com pessoas que eu conhecia. Então era tudo muito Não novo. sabia o teu valor. Não, está valor, não fazia E, ideia. e Rafa, isso me dá uma brecha para falar para quem está ali nos ouvindo, que é o que eu sempre falo, quem me conhece sabe. Ah, Deus quer te abençoar. Beleza, Deus quer te abençoar. Mas tu deu o primeiro passo porque a bênção de Deus fala o seguinte, Deus fala o seguinte, dá o passo que eu dou o chão. Dá o passo que eu dou o chão. Perfeito. Vocês viram o que o Rafa falou? Ele comprou a câmera fiado, na confiança com o amigo, tá? Ele tinha uma dívida, mas logo em seguida ele já teve uma proposta para que isso começasse o seu processo, o seu negócio. Então, meu amigo, você, eu vou começar, mas eu não tenho dinheiro. Cara, se tu tiver a tua palavra, tu vai encontrar alguém que vai te vender algo fiado. Pode ser uma câmera, pode ser um celular, hoje, né, Rafa? Pode ser várias situações que você quer começar. Não vem com desculpa. Sempre tem uma oportunidade. E você, se você não dá o primeiro passo, você não vai chegar nela. Eu digo, inclusive, que hoje é melhor você ter confiança do que... Às vezes é melhor tu ter confiança do que ter dinheiro. Exatamente. Porque a palavra, né, Rafa? se tu tem palavra, se as pessoas confiam em ti, se tu cumpre com o que tu fala, se tu entrega aquilo que tu fala, que tu promete, todas as portas praticamente estão abertas, porque Exatamente. é muito frustrante. O mercado hoje é muito assim, as pessoas falam, não cumprem, prometem, não entregam, é o que eu mais escuto. Isso, Rafa, isso serve para todas as vertentes. Todas. No teu trabalho, eu imagino como seja, né? Pessoas que dizem que vão entregar tanta coisa e não entregam, tá? E o cliente fica frustrado. Isso serve para minha loja quando eu comecei. Eu sempre falei isso. Eu sempre falava para o cliente, cara, qual o preço? É isso. Mas lá em tal... Cara, eu não sei da loja tal, eu sei da minha, eu sei o que eu estou entregando e eu sei o que eu estou te entregando. E como eu estou te entregando. Por exemplo, questões de... a gente trabalha com iPhone, com Apple, né? E varia muito os preços, Rafa, do dólar. Sim. Porque o preço de hoje pode não ser o de amanhã, então eu sempre dou o preço do dia. E tinha muita gente que aconteceu, eu acho que inclusive até aconteceu um caso parecido contigo, sobre a questão do cara, de você comprar um produto e ele dizer que ele vai te entregar amanhã ou com tantos dias e não entregar. Né? E o cara ficar frustrado por isso. E é o que eu sempre falava para os clientes. Cara, tu consegue o iPhone tal. Às vezes eu não tinha a pronta entrega. O que eu fazia? Cara, eu consigo, mas eu consigo, digamos, com 3 dias. Eu dizia, olha, eu consigo com 5 dias. Eu sempre botava 2 dias a mais para ter essa gordurinha, digamos. E quando chegava com 3 dias, aí eu tô te entregando, Rafa, tu ficava surpreendido. Sim. Pô, ganhei o cliente. E se chegasse nos 5, eu estava dentro daquilo. Agora, o que acontece muito é que as lojas dizem que vão entregar tal dia, só que elas compram por outro processo que vão entregar com um mês, cara. Elas vão perder o cliente, porque eu sempre falo, tu sabe disso. A internet é legal, você fazer um conteúdo é legal, mas o boca a boca, ele é primordial para o negócio crescer. O boca a boca, a venda já está feita, né? Você só precisa ter um bom atendimento e já o cara já... A gente fala sobre comprovação social. Quando a gente tem a indicação do boca a boca, o cara já fez a comprovação social, ele já vendeu o teu produto, o teu serviço, tu só precisa entregar aquilo que o outro cara já falou da experiência dele. Exatamente. E as pessoas ainda falham. Ainda falham. Mas sim, Rafa, e Mas, aí? Voltando lá, quando eu comprei, aí eu recebi a ligação do presidente da federação e a minha câmera estava com problema na lente. Então... Era uma câmera seminova. Sim. Então, eu tive que pedir uma lente emprestada para aquela minha amiga que me emprestou a câmera.
E quando ela me emprestou, fui, falei, me senti um pouco mais confiante para fazer o trabalho. Já não era mais o quesito de tipo assim, eu não posso ficar com medo, eu tenho que fazer, eu tenho que errar, eu só tenho que ir, porque uma das coisas que eu lembro que eu falei para mim naquela época lá atrás, eu falei assim, tu já começou uma coisa e tu parou, tu começou outra e tu parou, então assim, tu fez tudo o que todo mundo queria. Isso aqui quem quer é tu. Então tu tem que entregar uma coisa para essas pessoas, que é começar e finalizar. Então, todas as tuas chances tu foi, aproveitou, mas não foi até o final. Então, o meu compromisso comigo ali naquele momento foi: eu tenho que começar e tenho que ir até o final. Faz jus a essa trend de hoje, né? Primeiro você Primeiro começa, começa, depois você depois você melhora. melhora. E aí, com esse comprometimento na minha cabeça, aí eu fui. Pronto para errar, pronto para acertar, para experimentar, para viver. Porque isso foi uma das coisas que o esporte, principalmente o skate, me deu. Que você, para acertar uma manobra, você tem a força exata, o impulso certo, você tem o equilíbrio, o jogo de cintura. Então, você erra várias vezes. Erra. Até você entender qual é o jeito correto de fazer a manobra. Para você, ainda tem isso. Cada pessoa faz diferente. Tu era muito competitivo, Rafa? Não, eu ganhava bastante campeonato, primeiro, segundo, mas para mim sempre foi muita diversão. Eu sempre estive com os meus Tu amigos fazia por prazer. por prazer. E o skate eu acho que estava me ensinando isso. Eu errar, aprender com o meu Cair, erro levanta, e cai, acerto. levanta. E a constância, né? A constância. Eu nunca fui tão competitivo porque sempre quem estava nos pódios era eu e os meus amigos. Então o skate também tem esse coletivo, você ficar feliz pela vitória do seu amigo. Então, se eu e o meu amigo tava ali compartilhando essa vitória, eu tava feliz. Mas, Rafa, me diz uma coisa. Isso é da tua natureza ou ensinamento dos teus pais? Tu acredita? Cara, eu acho que foi desenvolvido dentro do esporte. Porque a gente pensa que isso. Na verdade, isso deveria ser o normal. Mas não é. E, por exemplo, isso tu tocou num ponto que eu sempre falo pra ti, né? Que tu é um cara sempre que tá ali ajudando as pessoas, gosta de conectar. Não é só questão do teu trabalho. Ah, é X, não, tu gosta de ajudar. Eu sempre percebi isso em ti, gosta de conectar. E eu sempre falo isso pra ti também. Eu nunca vi tu sendo rival de alguém que trabalha no mesmo propósito que o teu, na comunicação, no audiovisual e tal. Eu nunca vi você dessa forma, aquele cara é meu inimigo. Como eu vejo em vários segmentos. Os caras dizem que não, mas em vários segmentos existe isso. Ah, aquele cara é da loja tal. Não. Então eu vou. Ah, aquele cara ali é da empresa tal. Não vou ajudar ele. E eu nunca vi você sendo assim. É porque eu vejo que toda a experiência que eu tive, eu entendi como fazer e ganhar dinheiro. Então, eu não vejo como uma disputa. Eu não estou disputando um cliente, porque o cliente você primeiro precisa conquistar, como tu falou, e são às vezes nas entrelinhas que tu conquista esse cliente. Ou é um bom atendimento, ou é prometendo e entregando. Então, cada pessoa, cada profissional tem seu diferencial. No final das contas, vai do cliente ser conquistado, da confiança principalmente com o cliente. Isso, né? E então eu não vejo essa necessidade de você ver como um rival. Tem outras formas também de você acabar ganhando dinheiro em relação a isso. Por exemplo, eu tenho meu estúdio. Agora eu estou abrindo o espaço cada vez mais para que as pessoas venham aqui. Mas olha só, o meu intuito de abrir o estúdio sempre foi baseado numa experiência que eu tive lá atrás, quando eu iniciei na fotografia, que eu precisava ir no estúdio, eu alugava, eu chegava e eu não sabia como mexer nas luzes, como configurar a câmera, era um mundo totalmente desconhecido para mim. E isso é muito normal na nossa profissão, muitos que estão começando não têm noção de como é, e o meu objetivo com isso foi: eu vou abrir o meu estúdio, eu vou dar essa oportunidade para as pessoas que não têm esse espaço, esse equipamento para eles aprenderem. E pensa comigo, quando você está passando a ensinar,
você se torna uma referência para essa pessoa. Então, se eu auxilio essa pessoa no estúdio, quando ela precisar de um estúdio, ela vai em qual estúdio? No cara que não ensinou ou ajudou Não. absolutamente nada? Mas será porque as pessoas não pensam assim? Não sei, cara. Eu confesso que eu tento nem racionalizar Sim, isso. Eu entendi. quero fazer o meu máximo, ensinar o máximo que eu posso, ajudar o máximo que eu posso. E eu vejo que isso volta. Volta. Mas volta mesmo. Volta em dobro, cara. E é muito claro. Mais pra frente a gente vai chegar nesse Sim. ponto que muitas pessoas não têm clareza de como foi sua trajetória. É isso. Para mim, é muito claro. Que é, Parece que é o que... plantar, né, Rafa? Plantar, plantar, Exatamente. Para mim parece um livro que eu vejo cada capítulo e eu me alegro com esse caminho. Então, E aí tu foi pro evento. eu fui lá pro evento, mas antes de ir pro evento eu fechei com o cara, né? E foi Sim. meu primeiro aprendizado da fotografia e do audiovisual. Qual foi? Pra E você aí que tá começando. eu cheguei, não sabia precificar, não tinha noção Era só de foto, horas. né? Era só foto. Tá. Eu comecei só com foto para poder comprar a câmera de vídeo que eu queria para exercer o que eu mais sabia fazer. Sim. Só que todo videomaker ele precisa saber de fotografia para poder enquadrar e fazer os melhores takes. Então, ele me falou, eram 2 dias de evento. Hoje eu falo, parece um absurdo, mas nesses 2 dias de evento era para me fotografar basquete de cadeira de roda. 2 coisas que eu já peguei um primeiro trabalho que era totalmente fora do eixo para mim e para as pessoas no comum. E eu cobrei R$ 600 para 2 dias de evento. E Sem limite de foto. Ou sem tinha? limite de foto. Mete foto. Era foto até... E eu fui, cara. E fui feliz da vida. Falei assim, vou fazer o meu melhor. E na conversa com ele, ele falou, cara, tá fechado. Tô muito feliz porque o meu antigo fotógrafo cobrava 2.000. Então, eu falei assim, opa, já senti a temperatura de que tô cobrando errado, mas também tô cobrando com a experiência que eu tenho. Sim. Não vou me cobrar por isso. Sim. E ainda assim vou entregar meu melhor. Afinal de contas, eu tinha uma câmera para pagar e aquela grana eu já estava vendo como uma forma de pagamento. Pagar. Só que um detalhe, a câmera que eu comprei... Lembrando, sempre deixando a porta aberta. Sempre. O amigo abriu a porta e ele já estava focando onde? Justamente no amigo que abriu as portas para ele começar o negócio. Porque muita gente, a gente abre a porta... Já estava pensando em honrar ele. Exatamente. Então, a câmera que eu tinha comprado era a que eu tive a oportunidade. Não era a que eu queria. Então, aconteceu já a segunda maluquice. Sempre apostando alto. No audiovisual, eu sempre apostei alto. Então, na época eu tinha um iPhone. Como eu tinha um salário lá, eu comprei um dos últimos iPhones que tinha na época, era o 6. Eu acho que o máximo era o 6S que tinha. 6S que lançou depois. Aí eu tinha o 6 e eu botei para vender. Falei assim, vou vender e vou comprar a câmera que eu quero. Então eu tava abrindo mão de algo que era importante para mim naquela época. Novo, eu acho que era o único bem que eu tinha. E aí apareceu um cara. Olha só como eu falo que tem que ter clareza nesse caminho. Apareceu um cara que queria dar esse telefone para a mulher dele. E ele tinha a câmera que eu queria. É Deus, cara. Se não for, não tem Deus, explicação, cara. É Deus colocando as situações. E olha só, como ele falou, ele sempre apostou alto na fotografia. Não, no futuro dele, no empreendedorismo. Sim. Ele abriu mão de algo prazeroso no momento, né? Um iPhone que todo mundo quer e tal, o jovem quer. Tu abriu mão daquilo por algo que tu já visualizava lá na frente. Abra mão, meu amigo, dos prazeres de hoje, de meia hora de prazer, de 40 minutos de prazer, por algo prazeroso que você vai viver para sua vida. Pense É o nisso. que eu sempre falo com todo mundo que trabalha comigo, a renúncia.
Você tem que Perfeito, aprender a perfeito. renunciar. Melhor colocação, renúncia. Então, eu fiquei muito feliz, muito animado. Troquei, peguei o telefonezinho, o meu pai até brincava na época, até hoje a gente brinca com isso, que era o telefone do Homem-Aranha. Tinha um telefone lá, era um LG velho, tá com a tela toda trincada, mas era só para atender e desligar. Mandar mensagem e acabou. A tela tava... Era do Homem-Aranha porque a tela tava toda trincada, parecia uma teia de aranha, assim. Porque o importante era o teu instrumento. Exatamente. E aí troquei a câmera e anunciei a outra câmera. Aí já fui trabalhar com a câmera nova, fiz as fotos. Já vendendo a outra. Lembrando que isso era no segundo dia da missão de eu ter comprado a câmera, de quando eu decidi tomar um rumo para minha vida, fazer minha escolha. Vendi a câmera. Quando eu vendi a câmera, no mesmo dia, paguei todo o equipamento que eu tinha comprado. Fiquei... Tu ainda tinha alguns prazos, né? Que ele dividiu. Tinha um prazo. Era para ser mensal o pagamento. Você entendeu a história, meu irmão? Você entendeu? Ele tinha um prazo de 5 vezes. Mas ele já tinha... Deus tinha abençoado ele. Já tinha vendido o celular. Já tinha feito negócio em outra câmera. O que ele foi? Foi lá e honrou, meu amigo. Tem muita gente que... O que acontece, Rafa? Tu faz um negócio. Aí tu me dá um prazo para me te pagar, né? E aí, pelo meu trabalho, eu recebo uma grana extra que eu não estava esperando. O que eu faço? Eu vou lá e te honro logo. Não, depois o Rafa me deu um prazo. Aí o cara vai lá e gasta. Quando chega a data para te pagar, o cara não tem. Aí ele diz, pô, Rafa, me dá mais um prazo, porque isso, porque aquilo. Mas, cara, ele já teve a grana na mão. Ele não sabe as consequências. Prioridade, cara. Que vai vir para ele depois. E aí, efetuei o pagamento. Já fiquei com a câmera nova. Fui trabalhar. E aí eu tive o segundo aprendizado dentro do trabalho. Que era sobre pessoas. Porque eu ainda era tímido, então estava sendo lapidado ali naquele momento. Uma das coisas que até hoje é importante se fazer dentro do processo do nosso trabalho, que é nunca entregar um material totalmente cru para o cliente, porque quem tem um conhecimento sou eu. O meu cliente, ele não sabe que aquela foto passou por uma correção, que teve que passar por uma colorimetria, ou teve que remover algum objeto. E a nossa missão na época era eu entregar as fotos para eles subirem para o site da federação. E aí, por falta de comunicação entre as equipes, eu tinha entregado uma pasta para que eles escolhessem as fotos e eu devolvia editadas para que eles subissem para o site. Tu entregou primeiro para eles escolher as fotos e voltar para ti. Exatamente. Nesse processo, a mulher que estava responsável pelo site só pegou as fotos e subiu para o site. Aí eu cheguei no outro dia do trabalho, escutei e foi muito. Cheguei lá, o cara falou que não era para ele ter me contratado, que as minhas fotos estavam uma bosta, que se ele soubesse que ia ser isso. E aí eu fiquei até o final desse dia, cheguei em casa, lembro que eu cheguei com a minha companheira e falei para ela assim, tudo que tinha acontecido, e eu tava muito mal. Aí ela pegou, não falou nada, foi deitar. E eu fui pro banheiro e chora. Aquilo me machucou muito na época. Mas eu tava fazendo minha missão. E aí mostrei as fotos pro cara editadas, as mesmas fotos. Aí ele chegou, pô, essas não são as mesmas fotos. Eu falei, são as mesmas fotos, a gente tinha combinado de fazer isso. Não foi feito, combinado e tal. Mas ali ele já tinha me machucado. Sim. E eu precisei entender. Tentei não carregar. Eu carreguei isso muito tempo comigo. E depois que ele viu as fotos, ficou feliz, satisfeito. E foi que eu, de fato, aprendi o segundo aprendizado com muita dor de sempre entregar o mais próximo do final para o teu cliente. E nunca mais eu fiz isso. E sempre que eu tenho oportunidade, eu falo para as pessoas para eles não passarem essa mesma situação que eu passei. E Rafa, eu pegando o gancho que tu tá falando, eu tô percebendo que com os erros, tu sempre foi interessante. Opa, é aprendizado. Sim. Opa, é aprendizado.
Porque hoje é muito mimimi. Ai, o Rafa falou mais alterado comigo. Ai, o Rafa me cobrou isso. Meu amigo, é aprendizado. Sempre. Sabe, ninguém é contra ninguém. Mas no negócio, é assim, às vezes a gente fala um pouquinho mais alterado. A gente tem que cobrar, às vezes, do nosso funcionário ou de alguém porque tu tem uma forma, o teu funcionário ele tem outra. E tu, cara, eu quero que entregue assim. Como a gente vira e mexe, eu converso contigo sobre os teus clientes. Cada cliente é de uma maneira e tu já Sim. até entende como funciona. Então é muito legal tu falar isso, porque às vezes as pessoas se machucam tanto e começam a se vitimizar. E essa não é a ideia. Tu, opa, errei no preço. Opa, já errei na comunicação. Opa, eu vou melhorar nisso. Porque, resumindo, é notório esses erros e essas situações para construir o Rafa que existe hoje, né? Exatamente. Eu vejo que o erro, ele é uma oportunidade de tu aprender ou de tu ensinar. Por quê? Se tem alguém errando, também tem alguém aprendendo. Então, quanto antes tu errar, eu até falo, graças a Deus, porque se tu errou, tu tá com a oportunidade de melhorar ou nunca mais nem voltar para aquilo. Exatamente. Então, o erro, ele é desconfortável, mas ele é desconfortável para te trazer conforto. A cada fase que tu vai passando, se torna desconfortável até que um dia fique confortável e Exatamente. você vá procurar um desconforto. Então, você tem que ser um solucionador de problemas e não um cara que fica, ai, aconteceu um problema, meu Deus. Se tu for o cara que soluciona, tu vai estar sempre em destaque. E até aconteceu com a minha companheira, ela começou a marca dela, errou. E quando ela errou, eu lembro que ela chorou muito, 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 muito. Eu olhei pra cara dela, eu sorri e falei, Faz parte. graças a Deus que tu errou agora, tu errou no começo. Então, daqui para frente, tu sabe que isso aqui não vai mais acontecer. Então, a gente aprende assim. Tem outra maneira de aprender assim, como a gente está falando, é aprender pela dor, né? Tem dizem que tu vai por bem ou tu vai por mal. E por bem é tu ver as outras O erro pessoas dos errando outros, e não errar, não cometer esse que é o mais mesmo erro. difícil que acontece. E isso é legal porque é uma coisa que eu sempre falo. A gente só pode ser autoridade daquilo que a gente vence. Quando a tua namorada ela errou e tu viu aquela cena, né? Tu lembrou do que tu já tinha passado e disse assim, cara, calma, é assim mesmo. Agora Exatamente. você vai ter que melhorar. Você tem duas escolhas: baixar a cabeça e desistir ou seguir em frente. Eu posso melhorar. Então, porque tu virou autoridade nisso, porque tu venceu aquilo. Esses problemas acabam se tornando nossos filtros, né? De ver quem vai continuar, de fato, exercendo uma profissão, sendo um profissional melhor ou não. E E aí agora me conta. Beleza, trocou câmera, pá, aquilo. Começou a aparecer os trabalhos, eu acredito que sim. Mas aí, eu acredito, se você pode me corrigir, que eu conheci o Rafa de outras. Nádia foi bem pra frente. Ah, já foi mais pra frente? Já. Tu passou toda uma situação? Então resume Ixi. também pra nós, Rafa, porque eu não sabia. Resumir de maneira simples, eu É. passei um ano inteiro fotografando para que eu conseguisse juntar dinheiro, Só fazendo foto. só foto, para conseguir juntar dinheiro para comprar uma câmera que na época eu sonhava, Certo. que era uma Sony e na época ela custava É isso que eu ia te perguntar, qual é o valor? R$ 5.000 na época. Era bastante dinheiro. Era muito dinheiro, principalmente para mim naquela época, jovem, sem cartão de crédito, sem conta no banco, era loucura. Certo. Então, Mas tu já tinha eu tinha mentalizado ela. já. Ela, Eu ela. olhava no site todo dia, não tinha cartão de crédito para Tu comprar olhava ela no ninguém em site, era. casa. Olhava o site da Sony. Cara, isso é bem legal que eu sempre falo para as pessoas. Cara, basicamente quase tudo que eu tenho hoje, Rafa, eu sempre visualizei. Cara, se tu. Ah, não. Cara, se tu não visualizar, tu não vai conquistar. Dificilmente, cara. Vai por mim. Pô, olha aí, ele abriu o site. Cara, é ela. É ela. Eu tô namorando com ela. Porque atrai, meu amigo. E aí ainda digo mais, né? Passei esse ano fotografando, vivi várias situações, vivi muito indicação, fui Boca a fazer boca. fui fazer um trabalho de gestante. De gestante, fui indicado para outra gestante, e aí eu tava num nicho que era sentimental, foi
primeira coisa que eu analisei, falei, eu estou mexendo com momentos importantes. Sentimento. Então, tudo que eu trabalhar de sentimento aqui vai vender sozinho, porque essas pessoas vão enviar para outras pessoas. Então, eu passei muito tempo gestante, casal e 1 ano. Quando eu ia num ano, eu já saía com 2, 3 trabalhos fechados, porque geralmente nesse 1 ano tem uma outra amiga que está gestante, Sim. e aí eu ia lapidando o trabalho. Sempre sonhando com a câmera, não tinha condição. E uma pessoa que nem era da minha família e que nem tinha emprego, tinha um cartão de crédito, e ele falou, Rafa, tu quer comprar câmera? Eu nem acreditei. Aí eu falei, cara, quero, mas eu não posso agora. Eu tenho meus trabalhos, mas eu não tenho um fluxo que eu possa comprar à vista essa câmera, que é o que muito acontece dentro da nossa área. E aí ele falou, não, a gente compra aqui de 10 vezes. Aí eu falei, se tu fizer isso, cara, eu vou para um outro ramo, para um outro nível, e eu tô preparado, só que eu não consegui ainda. Aí ele foi, era irmão da minha companheira, ele comprou para mim, e quando ele comprou, eu peguei a câmera, e era perto do final do ano, fiquei muito feliz, comecei a estudar a câmera. Quando essa câmera chegou, o menu era em inglês, e era tipo assim, 12 menus. Tu vinha de uma câmera que só tinha 4 opções, 5 opções, tu tava passando ali por uma câmera com mais de 60 opções de configurações. Caraca. Era uma loucura. E aí eu sentei, YouTube, já tinha YouTube nessa época, estuda menu da câmera, aprende. Então eu já sabia tudo da câmera. Aí, novamente, outro amigo, Rafa, tô em Salinas, a gente é DJ, vai fazer uma festa, vai lá fazer um after movie. Tu já tava com a câmera. Já tava com a câmera, mas nunca tinha feito um vídeo profissionalmente. E te cortando novamente, Rafa, lembrando você que tá aí do outro lado aí, cara, você ouviu de novo, velho. Você concorda comigo, Rafa, que esse cara fez isso porque ele confiava em você? Sim. Ele viu algo em você, ele disse, cara, eu vou ajudar esse cara. É o que eu falo pra todo mundo, cara, começa. Ah, ninguém tá me vendo. Ah, o meu tio poderia me ajudar, não me ajudou. Ele era teu parente, Rafa? Não. É parente, meu irmão. A gente nem tinha muita intimidade. Não tinha, cara. Mas, cara, sempre vai ter alguém, porque Deus sempre vai usar alguém para te ajudar. Basta você começar e fazer as coisas direito. O que o Rafa estava fazendo? Trabalhando, constância, mirando na câmera, sem saber quando ia ter. Aí Deus, espera aí que eu vou resolver esse problema aqui para ti. Eu vou colocar alguém, vou usar alguém para te ajudar. Então, sempre eu falo isso, cara, só começa e faça as coisas direito. Palavra não pode mudar. Aí me chamaram para fazer esse after movie e eu falei, olha, não tenho experiência, eu sempre fui muito transparente, cara, muito transparente. O que eu sei, o que eu não sei. Sempre falando, tô disposto a aprender. E era uma escolha do cliente, né? Exatamente. Confiar. Inclusive, quando eu fui fazer a primeira gestante, eu falei, já estudei sobre, já tenho referências, mas eu nunca tive a oportunidade de fazer. Se tu me deres essa oportunidade, eu vou entregar o meu máximo. A primeira? A primeira. Eu vou entregar o meu máximo e eu tenho certeza que a gente vai fazer um bom trabalho. Se a gente não fizer, vai ser um pouco frustrante para mim e para ti, mas tu não precisa me pagar nada. Eu sempre tentei aproveitar essas oportunidades. E, cara, sempre que eu fiz isso, sempre deu muito certo. E isso me ajudou sempre mais a falar sobre confiança. Falar sobre as nossas vulnerabilidades, eu não vejo que seja algo ruim. Isso muitas das vezes te conecta com as pessoas. E te conecta com a maior pessoa, com Deus. Quando você se diminui, exato, Deus nos exalta. E é notório, Rafa, como sempre eu vejo tu falando agora, né? Cara, eu não sei, mas se tu me der a oportunidade, eu vou lá fazer. E outra coisa que ele falava assim, ó, se não der certo, cara, tu nem me paga. Eu falava isso pros meus clientes. Cara, se não for bom esse perfume, tu nem me paga, velho. Se tua mulher não te elogiar com esse perfume, tu nem me paga. Porque eu tinha certeza do que eu ia fazer. Sim. Eu ia dar o meu melhor, assim como tu deu o teu melhor. Então eu vejo as pessoas, elas querem colher.
Existe não o quero colher antes do plantar. plantar, Rafa? Não tem como. E fui, fiz o vídeo. Em Tava Salinas. em Salinas, estava inseguro. Nunca tinha ido. Volto a falar, não gostava de festa. Era um ambiente totalmente diferente para mim. E vindo da família humilde, estando lá em Salinas, numa das melhores boates que tinha na época lá, na época era o Privé do Atalaia, que é o Beach Club bem na frente. Tava todos os influencers, gente rica. Eu tava num ambiente totalmente fora do meu nicho, assim. E aí fui, fiz o vídeo, fiquei inseguro durante um tempo, editei o vídeo depois de uma semana, eu acho. Porque eu tava cozinhando esse vídeo, tipo, entendendo o que eu tinha, aprendendo e fazendo. Mas, tipo assim, eu não tinha Pô, sido contratado. Eu fui para viver a experiência e se fosse algo legal que eu entregasse, eles iriam me pagar. Só que não foi uma proposta tipo assim, vem fazer o vídeo, se for ficar bacana eu te pago. Não, tipo, eu fui e entreguei e se rolasse, se eles gostassem, eles iam querer usar e consequentemente eles iriam te pagar. me pagar porque foi meu trabalho. E foi, fiz, entreguei. Uma semana depois, quando eu entreguei, eles gostaram, me pagaram. Lembro que foi R$ 450 na época. Um vídeo e filmado, editado. E eles abriram uma porta naquele dia para mim. E a porta que eles abriram foi me conectar com o Privé. Depois disso, tive a oportunidade de conhecer o dono do Privé, conhecer o pessoal que trabalhava ali dentro. Então, abriu a porta para eu trabalhar no Privé e eu atendi o Privé. De uma coisa foi ligando a A outra. outra. E aí, depois disso, eu comecei a criar um nomezinho, porque eu já vim atendendo uma empresa. E eu entrei no Já era ramo, Rafael Portal? sempre foi. Eu tentei usar outro nome, né? Um nome History Produtora, só que as pessoas gostavam da pessoa por trás, do Rafael. Então chegou um momento que eu entendi que o meu nome era maior do que o nome Da empresa. da empresa. Então, Pessoas compram de pessoas. exato. Então eu sempre optei por escutar o público. Se tu escuta, entende a dor e trabalha em cima disso, você vai ter um feedback e uma temperatura melhor, tanto para atender quanto para entregar. É o que eu sempre falo. Eu tenho umas histórias que, tipo assim, o cara vai no restaurante de fulano. Mas toca a música do dono. Vai em tal lugar, o cara escolhe o que ele gosta, não o que o cliente gosta. Rafa acabou de falar, tu sempre ouviu o cliente, tu sempre tentou, né? Porque tu falou sobre esse ambiente. Não era um ambiente que tu frequentava, não era um ambiente que tu gostava de estar, mas como é que vou fazer um vídeo criando esse ambiente? Eu imaginei isso. Como é que tu vai fazer um vídeo de uma coisa que eu não vivo, não sei como é que é, e eu quero entender o que o meu cliente quer? Então foi algo bem difícil mesmo, Rafa. Foi. E depois disso eu passei uns 2 anos atendendo privê. E quando eu voltei a primeira vez do atendimento do privê, eu já senti a diferença. Já passaram a me procurar. E os meus clientes nessa época eram muito de igreja. Eu fazia muito material de vigília. Então, olha, eram dois mundos Diferente. diferentes. E o ambiente da igreja era um ambiente que eu gostava de estar. Só que não era o que trazia o retorno financeiro para que eu Que tu consolidasse o meu precisava. trabalho. E é onde eu entro no ponto de falar sobre a clareza. Desde o início, como a gente falou, não tem outra explicação que não seja Deus. Porque eu mesmo não tinha conhecimento de nada. E as portas foram se abrindo, as pessoas foram chegando até a minha vida. E volto a falar do menino que era tímido. Hoje eu não sou mais tímido. Falo abertamente, que eu inclusive te passei sobre tudo. Minha vida é um livro aberto. Então, eu enxergo cada pessoa que me ajudou nessa trajetória, seja sendo meu amigo, fazendo uma indicação, falando de mim, falando comigo. E quando eu estive dentro da igreja,
trabalhando com as pessoas de dentro da igreja, eu fui conhecendo pessoas e essa conexão ficando cada vez mais clara para mim. Meu primeiro veículo foi uma moto, uma bizinha. Eu comprei porque eu estava gastando muito dinheiro de ônibus. Imagina, com equipamento caro, vai de ônibus e volta para o centro várias vezes no dia. Nessa época, trabalhava muito em impressão de foto, imprime foto, vai e volta. Eu gastava, às vezes, por dia, R$ 100 de ônibus. Indo, voltando. Fora o e tempo que voltando. perde, né? Chuva, calor. E aí eu fiz uma continha básica para comprar uma moto. E aí eu falei, cara, dá para comprar. Só que boa parte desse pagamento vinha das vigílias que eu fazia no mês. Então eu tinha essa segurança. Então a igreja sempre me trouxe segurança. E conheci vários pastores, várias igrejas. E essa conexão com Deus sempre me fortaleceu. Ali era o que me fazia querer continuar, querer trabalhar, me esforçar. Então, o meu trabalho, eu sempre olhava e agradecia, porque ali era onde fazia sentido, tudo fazia sentido. E até hoje, quando alguém vem trabalhar comigo, dificilmente sou eu que procuro. As pessoas vêm procurar e a única coisa que eu sempre presto, e esse é o objetivo do meu trabalho, fazer com que o meu trabalho mude a vida de outras pessoas, como mudou a minha, e que eu possa impactar ou ensinar. Por isso que eu gosto sempre de ajudar, porque eu fui muito ajudado, eu sou muito agraciado. Então, eu acho que eu devo devolver isso. Isso é legal. Então, esse é o objetivo do meu trabalho, é fazer com que as pessoas possam, inclusive, conhecer o amor de Deus como eu pude a conhecer, de uma maneira absurda, não tem palavras assim. Você usa o seu trabalho para edificar outras vidas. Exatamente. E aí, Rafa, aí começa, aí depois disso começa a crescer o Rafa pra cá, a galera procurando. E aí aonde tu entra quando eu te conheço, né? Porque eu já te conheço já por uns vídeos, tipo assim, algo fora do normal daqui de Belém. Como é que isso aconteceu? Quando eu te conheci, Nos conte aí. foi já com o Felipe, né? Foi. Eu conheci o Felipe... Tu já tava quanto tempo já nesse ramo? Tinha pouco tempo, olha. 2024 para 29, tem quantos anos? Eu tô pensando que nós estamos falando de 30 anos, cara. Nós estamos falando de pouco tempo. Pouco tempo e muita coisa. Exatamente. É por isso que eu tô meio tentando entender aqui. É muita coisa. As coisas foram acontecendo muito rápido. Então, por exemplo, lá atrás a gente falou de 2 dias, aconteceu muita um coisa. furacão. Furacão. Então, sempre foi assim. Sim. Quando a gente fala de 3 meses é muita coisa que a gente vive. Sim. O audiovisual é muito assim, não tem um dia muito normal aqui. Tudo muito acelerado. A gente tenta ter uma rotina, mas as coisas acontecem muito rápido, assim, ó. E graças a Deus, cara. Graças a Deus. Então, quando eu te conheci, eu já tinha migrado do gestante lá, eu já tinha meu carro, eu já tinha ido pro rumo de casamento e 15 anos, que era... Eu já estava trabalhando com audiovisual, com vídeo em específico, e eu entendia, como eu falei atrás, sobre sentimento. As pessoas querem ter esses sentimentos através do vídeo, da foto. Então eu entendia que através do meu trabalho eu tinha que também passar sentimento, que era o que vendia. E aí eu construí vários vídeos, muito tempo. Fui trabalhar numa empresa que se chama Audaz. E lá na empresa a gente construiu uma história muito legal. Tudo muito novo ali também. Eu tinha já um pouco de dimensão de trabalho, porque eu já entendia como as coisas funcionavam e funcionavam rápido, e eu enxergava ali um potencial absurdo naquela empresa. Já olhava lá na frente. Muito à frente. O que hoje a Audaz vive, eu já enxergava lá atrás. Só que, claro, tem um processo para que isso aconteça.
E foi Que ano e era isso? aconteceu. Que ano era isso, Rafa? Eita, não lembro Não agora lembro. de cabeça. Porque tu começou praticamente quando ela começou também. Foi perto, foi bem pertinho. Eu Porque acho que eu já eu vi. tinha um ano e meio de experiência já de trabalho, mais ou menos. E como surgiu isso? Porque tu trabalhava com primeiro tu foi fazer do esporte. Depois tu fez de grávida, né? Depois foi casamento. Casamento. Aí como é que tu chega na parte da moda? Quando eu cheguei na moda, eu fui porque um amigo meu, eu já tinha um equipamento, já Uhum. tinha investido, e um amigo meu precisava de umas imagens de drone. Ele me contratou porque ele estava querendo fazer um trabalho diferente para esse cliente. E eu tinha nesse dia uns 15 anos para fazer. A gente foi gravar, se eu não me engano, em Marituba. Então eu fui para Marituba, eu precisava voltar de Marituba para Belém para tomar banho, me trocar e voltar para Benevides, Sempre daquele jeito. né? Na correria louca. E aí quando aconteceu isso, ele estava demorando a produzir e eu estava preocupado com o horário por causa do engarrafamento. Aí eu lembro que eu falei, cara, tu me permite fazer a missão e depois eu vou embora? Aí ele, pode fazer, mano. E aí o que ele tava desde de manhã construindo, eu peguei, tirei um tempinho de tempo, foi 15 minutos, peguei a câmera, grava aqui, grava ali, sobe o drone, eu já tinha experiência. Então, em 15 minutos eu fiz o trabalho que ele tava fazendo um tempão. E aí isso chamou a atenção dos donos da marca. Tu não tinha sido contratado para isso. Não, tinha sido contratado pelo cara que já estava sendo contratado. Eu era o terceirizado do terceirizado. Certo. E aí chamou a atenção dos donos e eu fiquei ali, eu entreguei, fui-me embora, porque eu estava em outro ramo. Sim. Fui para lá trabalhar depois, porque eles me chamaram para uma reunião, explicaram que tinham gostado do trabalho, tinham chamado a atenção e que eles precisavam de pessoas que tivessem essa sagacidade. E foi que eles me fizeram uma proposta para trabalhar com eles, mas não tinha caixa na época para trabalhar. Mas o menino, o Dedel, né, foi muito honesto comigo. Assim como eu sempre fui com todo mundo, ele falou, cara, eu não tenho caixa e eu sei que a gente vai crescer e vai crescer muito, mas eu posso te dar um valor. Eu lembro que o primeiro vídeo ele me pagou também, foi R$ 350. E ele falou, isso é o que eu posso te dar hoje para esse vídeo, mas à medida que a gente for crescendo, isso vai crescer contigo. Eu acreditei no sonho dele e isso de fato aconteceu e ele honrou com a palavra dele. E foi que eu passei 2 anos trabalhando. Foram 2 anos. Foram 2 anos trabalhando com a marca. Esse vídeo que tu fala é aquele vídeo que eu achei massa pra caramba, que é... Não foi esse vídeo ainda. Não, perdão. Esse vídeo que eu recebi os 350 foi esse vídeo, sim. Que sobe o drone. Sim. Onde era aquele? É no Curioltinga. É. Que a gente Que era, tipo fala assim, sobre favela. Isso, parecia a favela do Rio ali, uma pegada. Exatamente. Então, que eu achei extraordinário esse vídeo, cara. Esse vídeo foi um divisor de águas para a marca, pra gente, pra mim, pra eles. E até hoje esse vídeo é comentado. E foi o primeiro vídeo, a gente não tinha roteiro, eu tinha uma visualização daquilo. Não tinha roteiro? Não tinha roteiro, não tinha nada ali. Eu trabalhava em outro ramo. Mas eu sempre penso na essência. Então, eu queria passar essa essência. Isso eu acredito que eu estava até conversando com o Alan esses dias. Isso é teu. Tu consegue ter essa, como é que eu posso dar a palavra aqui? Esse toque, tipo assim, de entender, não, cara, começar a olhar lá no futuro, o que é que eu quero desse vídeo aqui dentro, porque tu não tinha roteiro, mas tu tinha algo aqui na tua cabeça que tu tirou. Eu vou fazer dessa forma que eu... Eu sempre penso no que a pessoa vai ver, ou seja, receber. Então eu penso como que cada imagem vai impactar ou chamar atenção, ou principalmente conectar. Eu sempre procuro sobre a conexão. Eu preciso que o cara que esteja do outro lado vendo o vídeo, ou a mulher, ela olhe o vídeo e consiga se imaginar naquilo, ou queira, principalmente, fazer parte disso. Então, quando você trabalha assim, fica mais fácil, porque tu não vai precisar se preocupar
em ser alguma coisa, em ser algo que tu não é. A gente vai trazer tua essência, criando desejo. E aí, quando se cria esse desejo, tu fideliza esse futuro cliente, digamos assim, que no caso era o nosso momento de prospectar dentro da favela, que o menino da favela se tornasse aquele vencedor. Entendi. E deixa eu te perguntar, Rafa, aí tu começa a tua trajetória lá na Audax, certo? Certo. E aí eu te pergunto, aí tu ficou 2 anos, que pra mim parecia ter sido uns 10 anos, né? É tanta coisa assim, porque era notório fazer a ligação tua com a marca. Não tinha como, porque assim, pelos vídeos, pelas paradas que vocês fizeram aí, criaram, cara, era algo assim espetacular mesmo, era algo que estava muitos anos à frente das coisas daqui, principalmente daqui do Pará. Lá para fora até já tinha, mas era coisa que tu só via lá fora, Sim. com equipamentos e com uma estrutura gigantesca, né? Então, com roteiro e tudo. Mas aí eu te conheci por indicação. Foi, tu já tinha visto os Os vídeos vídeos. e o Felipe um dia me levou até você. Foi. Era algo que eu precisava. Cara, tem alguém. Tu precisa de alguém. Esse alguém é o Rafa Portal. Pô, quem é o Rafa Portal? Cara, é esse cara desses vídeos e tal, Sim. tal, tal. Só que, se eu não me engano, tipo assim, tu tinha um contrato que tu não poderia trabalhar com outras empresas. Como era A gente trabalhou exclusividade. A gente não tinha um contrato, mas a gente tinha a palavra. palavra? Então, isso é muito importante. E eu acabava não trabalhando com outras marcas porque a gente estava fidelizado ali. Porque muitos empresários têm esse medo, né? Por exemplo, é difícil para as pessoas entenderem que cada um tem uma essência e que o cara que está aqui do outro lado, ele tem que pegar essa essência e comunicar. Então, tu pode ter outra loja que trabalha no mesmo ramo que você, mas a comunicação vai ser outra. Vai ser diferente. Infelizmente, tem profissionais que pegam e usam como fórmula de bolo, mas não existe fórmula de bolo. Eu não vou fazer outra empresa falar a mesma coisa que o WF, porque o que funciona para ti não necessariamente vai funcionar para o outro. Então, tem que ter muito esse cuidado. E muitos empresários têm esse medo de, tipo, deu certo aqui, então eu não quero que tu faça isso para ali, porque vai acabar dando certo. Mas às vezes não é sobre a pessoa que está E produzindo, é sobre a história que está sendo construída. construindo, Tanto sendo que criada. sendo que nesse trajeto foram criando-se outras marcas no mesmo Eu segmento. lembro, parecida, As até pessoas parecida. faziam as mesmas coisas, pegavam os vídeos. Chegou a acontecer de, cara, mandar mensagem para mim, mandando o meu vídeo, pedindo para que eu fizesse, copiando o meu próprio vídeo, tipo, sem saber que era eu que Que fazia. fazia. E aí eu falava, cara, sou eu que fiz esse vídeo e tudo, eu não vou fechar contigo, não funciona assim. Posso te indicar outra pessoa, mas eu mesmo não vou fazer. E para confirmar o que eu falei, todas essas marcas copiaram vídeos que eu fiz e essas marcas, muitas delas nem existem Nem mais. existe mais. Exatamente. E ó, uma coisa que o Rafa falou: não tinha contrato, mas Não. tinha palavra. Honre a sua palavra, cara. Ai de nós se não honrar a nossa palavra, tá? E outra coisa, cara, você fazia um negócio tão, tão bom e tão diferente que as marcas foram atrás de ti. E eu vi isso que eu acabei de falar, que não tinha como não linkar o Rafael Portal de tudo que essa marca, essa empresa fazia, porque era muito bom. E até eu brincava assim, esse contrato é vitalício, mano, porque o cara não vai querer perder. Sim. Mas ciclos são feitos Exato. para se encerrar. E aí nos conta como foram 2 anos, que pra gente parecia muitos anos por causa da intensidade que vocês viviam ali. Sim, inclusive quando a gente foi parar de trabalhar, para mim foi um segundo momento difícil, porque por muito tempo ali eu estava imerso naquele mundo. As pessoas já era uma irmandade, a gente Sim. já era irmãos. Então eu acho que quando a gente foi encerrar o nosso trabalho, o que foi mais difícil para mim foi a parte emocional, de ter que entender que agora eu vou encerrar esse ciclo e fazer um novo ciclo. Quando eu comecei, eu nunca precisei financeiramente do dinheiro da Audaz.
mas depois se tornou minha renda principal. O trabalho cresceu, o recurso cresceu e eu tinha mais dedicação ali. E como toda empresa que cresce, ela bagunça, organiza, bagunça, organiza. E nesse processo teve algumas coisas que ficaram bagunçadas e até hoje estão sendo organizadas e cada vez mais estão se aprofundando profissionalmente. E foi nesse processo que eu saí. Boa parte da equipe saiu e quando saiu foi um choque Pois é, emocional. eu acredito que não foi um choque só pra ti. Eu acho que muita gente que talvez até namorava contigo ali, pô, querendo Sim. fazer alguma coisa contigo. Tu pode nos contar o que aconteceu, assim? Não. Porque assim, Sim. eu vou falar por mim. Cara, eu conheço teu trabalho. Se existe alguém melhor, alguma. Aqui em Belém eu ainda não conheço. Possa que apareça e tal. E também essa questão de melhor vai de cada um. Eu Sim. acredito que você faz um trabalho espetacular. E eu sempre falo assim, eu não tenho dinheiro, mesma coisa. Mas, cara, é um cara que eu sempre quero estar perto. Pelo profissional e pela pessoa que você é. Tá? Então, como isso aconteceu? Aconteceu que a empresa cresceu, cresceu, cresceu. Chegou a ter, se não me engano, 100 funcionários. Então, quando começou, era eu, o dono e o gerente. 3 pessoas. Caraca, velho. Então, quando tu dá esse salto, trabalhar com pessoas é difícil. Uma das coisas que eu aprendi recentemente é sobre os pontos de comunicação. Se tá eu e tu, é uma via, são 2 pontos. Daqui vai para aí, daí vem para cá. Agora, quando tu tem 100 pessoas, não são 100 pontos de comunicação, porque cada pessoa tem um ponto com uma. Então, são milhares de pontos de comunicação. Caraca, E gera muito ruído. E é preciso ter um cabeça em cada área de administração. E agora imagina, 3 meninos novos fazendo isso. Então, foi preciso muita coisa ser aprendida. Quem era na época? Era tu, o dono? O Dedéu e o Paco. Ah, sim, sim. Então, quando chegou nesse ponto, a gente, beleza, tem braço aqui trabalhando, mas tem braços que não estão trabalhando. E aí chega o segundo ponto, que é você saber escolher as pessoas que estão trabalhando com você. Inicialmente, você precisa de pessoas e quem está entregando, mas tem pessoas que estão entregando e nem sempre estão colaborando. Então, nesse processo, foi preciso mudar a cultura interna da empresa. E aí foi que saiu muita gente. Nessa eu saí também. Beleza, entendi. E depois já fizemos outras reuniões e tal para voltar a trabalhar, ainda está nesse processo. Mas foi nessa situação de mudança de cultura interna da empresa. Porque a engrenagem estava girando e não estava girando como precisava girar. Mas isso era uma coisa não novidade, porque como eu falei, sempre quando eu entrei, eu enxergava a empresa lá na frente. Então, quando passou esses anos, foi que começaram a enxergar a empresa como eu enxergava lá atrás. Coisas que talvez tu falava lá naquela época. Aconteceu muito. Tipo, coisas que quando eu falava atrás não fazia sentido, só passaram a fazer sentido depois. Agora. Então, nesse processo, é o que antes da gente começar o podcast, a gente estava falando. A bagunça precisa ser arrumada da casa para que as coisas possam fluir. E toda a bagunça foi tentada ser removida da maneira que sabíamos fazer, que é tira todo mundo, troca todo mundo no intuito de tipo assim, vamos ver se melhora. Aí começa mais um processo. E Rafa, e aí eu te pergunto o seguinte, como tu faz, por exemplo, porque como tu acabou de falar, a tua carreira, digamos assim, o teu lado empreendedor foi tudo muito rápido. E então, tipo, aquele cara que não tinha condição de comprar uma câmera, já começou a adquirir equipamentos que tem um preço elevado, foi saltando, começou numa empresa que era pequena, de repente se tornou grande. E como tu faz para manter aquele Rafa de boa, aquele Rafa do bem,
aquele Rafa que não confunde, por exemplo, porque, sabe, tem um ditado popular que eu acredito que é muito verídico, dá dinheiro e poder que aí tu vai conhecer. Eu não digo que vai conhecer a pessoa, ela só vai trazer à tona quem ela é. Como é que tu faz? Primeiro, é o meu objetivo, como eu já comentei, é que o meu trabalho tem que ter esse impacto na vida das pessoas e que elas possam conhecer o amor de Deus através do que aconteceu na minha vida. Então, isso é o primeiro, primordial. O segundo é você ser livre de orgulho e ego, porque isso destrói o ser humano Se desprender, né? totalmente. Isso destrói o ser humano, isso atrasa seus sonhos, atrasa sua profissão, atrasa o seu lado familiar. Quando você se desprende disso, você vê que no final o que importa são pessoas. Mas tu concorda comigo que tu é uma exceção. Porque assim, eu falo, me incluo, nós somos cheios de ego. Nós somos Sim, cheios de coisas que não são boas, na verdade, né? A gente quer poder, às vezes a gente quer dinheiro, a gente quer isso. Nascemos com isso. Só que nós temos a escolha digamos, de deixar florescer isso na gente ou se desprender disso. Eu fui aprendendo com a vida, sabe? Me desprender, tirar coisas que não eram legal e entender o que é o significado da vida. Que eu sempre falo para ti que o meu propósito hoje é ajudar. Muitas vezes a gente não entende. Eu sempre falo que tem coisas que eu falo que o cara, esse cara tá mentindo. Tá tudo certo. Porque minha ideia não é convencer, quem convence é Cristo. É só falar o que Deus, essa transformação que Deus fez na minha vida, da importância de ser uma pessoa boa e ter esse legado de transformação na vida de outras pessoas. Como isso chegou, tu entender isso, cara, eu tenho que me desprender de coisas que não é legal e ser esse Rafa de ajudar a pessoa, de estar ali, de transformar a vida, não só focar no dinheiro. eu acho que isso foi a construção do esporte na minha vida. Meus pais também têm muito essa essência de não ligar muito por dinheiro. Então, eu tive esses dois exemplos. Meu pai não ligava muito por dinheiro e sempre tentando dar o máximo de conforto que a gente podia com a realidade que a gente tinha. E o esporte no sentido de eu estar ali num ambiente colaborativo. O skate é individual, porque você pratica sozinho, dentro das suas manobras e do seu skate, mas é coletivo porque você não anda sozinho, você anda com todo mundo. E todo mundo está torcendo para que você acerte a manobra e, como todo mundo já viu, e grite, uau! Então, eu acho que foram essas construções. Eu ter pessoas ao meu redor também que não ligavam muito pro dinheiro. Eu acho que o dinheiro, quando tu não liga tanto, e você passa a entender como ele vem, você não vai em busca dele, porque ele vem até você. Assim como aconteceu na minha vida, todas as pessoas acabaram vindo até mim, os clientes vieram até mim, então tudo foi me dado. Então, como tudo foi me dado, eu não precisei correr atrás. Corri atrás das oportunidades, me esforcei o máximo, fiz tudo, mas eu não precisei correr para ter isso. Então, eu não tive essa ganância. Na verdade, tu não focou no dinheiro, né? Nem um pouco, Tu focou nunca. em querer ser um excelente fotógrafo, em querer entender sobre o que tu tinha na mão, como o cliente queria, entender a cabeça do cara que estava lá e tu sempre, como tu falou, sempre querendo entregar o teu melhor. Por exemplo, quando a gente falou num momento atrás que eu estava trabalhando num ramo de casamento, noivado, o que acontecia? Ali era sentimento. Então as pessoas compravam o emocional. Se eu estou entregando o emocional, o dinheiro está entrando. Então eu focava no que o meu cliente queria, escutar o cliente, entrega o que ele quer, que é o emocional. Então, se eu faço um conteúdo emocional, logicamente eles vão pagar por isso. Então A consequência era o dinheiro. eu foco no produto e a consequência é o dinheiro chegar. E Rafa, concorda que sempre foi Deus. Sempre foi Deus. Não tenho nenhuma dúvida. A palavra de Deus fala o seguinte, e eu falo para muitas pessoas, não é porque hoje você se conta num ambiente que você acha que é desfavorável, mas é porque isso é o processo e muitas das situações Deus está te treinando para onde ele vai te levar. Nós vamos recapitular o Rafa da bola, o futebol,
foi impedido. O Rafa da bicicleta, o Rafa do skate, né? Aí o Rafa entra na fotografia, que primeiro foi do basquete, depois foi das grávidas, certo? Perfeito. Depois casamento, para chegar onde a gente vai chegar agora, do Rafa, que também fechou o ciclo com a Audax, Sim. tá? Para criar o que, Rafa? Hoje eu trabalho como produtora e agência, então a gente atende a vídeos institucionais de grandes empresas, atende também governamental e na agência a gente trabalha a comunicação interna da empresa. O que acontece? Muitas empresas não têm, às vezes, suporte para aguentar uma equipe de marketing dentro. Acaba sendo muito recurso e a empresa não tem aquele recurso. Então a gente entrega toda essa estrutura, que é o nosso time trabalhando, para que essa empresa tenha uma comunicação mais assertiva e se conecte com o seu cliente. Então, todo esse processo, toda essa experiência que eu tive, foi que me tornou uma pessoa para chegar aqui. Porque eu aprendi sobre pessoas, sobre sentimentos, sobre comunicação, conexão, para que hoje a gente entendesse e entregasse isso. Tem muita gente formada na área, eu não sou formado, mas as pessoas que trabalham comigo têm formação. Então, muitas das pessoas que são formadas hoje não entendem metade disso por falta de experiência. Por não ter passado pelo processo, O né? mercado está o tempo inteiro se movimentando e você precisa se movimentar. E Rafa, e é impressionante que tu sempre soube viver o processo. Na época do teu skate, na época da tua escolha da faculdade, na época que tu tava passando, tu nunca, assim, tu é sempre assim, tipo assim, tu é sempre um cara grato, tu tem gratidão no coração, porque eu não vejo tu reclamando, tipo assim, como deu errado, não, beleza, chorei, fui lá no banheiro, chorei, levantei, cabeça agora, vou melhorar. Eu já ia te falar isso, que é sobre ser grato. Eu sou grato por cada momento que eu passei, seja o bom ou seja o ruim. E aí eu nunca me senti desfavorecido em absolutamente nada. Sempre me senti extremamente recebendo, na verdade. Então, eu sou grato por cada momento que acontece na vida e isso torna tudo mais leve, mais fácil. Porque quando tu convive com o sentimento de injustiça, de se sentir o coitadinho, quando tu vive na coitadolândia, a tua vida não vai prosperar. Não vai. Eu sempre falo que, Rafa, quer ser feliz, sirva, que é o que você faz muito bem, e seja grato, porque ter um coração grato, as coisas vão ficando boas. A gente fala assim, eu queria mudar o mundo, mas a gente não mudou. Vive reclamando de tudo. Aí, Rafa, aí eu te falo o seguinte, hoje tu tem uma grande produtora, hoje o Rafa CPF construiu um grande CNPJ, certo? E eu queria que tu desse uma dica, Rafa, para esse cara que está começando, que é o Rafa de alguns anos atrás, que está sem perspectiva de vida, mas sonha, principalmente, essa tua dica vai servir para todo o público, mas para essa galera que está hoje, que gosta do audiovisual, que tem um celular na mão, né? Eu queria que tu desse uma dica para essa galera. Não é só para essa galera, mas tem muitos empresários, inclusive, vivendo no mesmo problema. Sim. Então, assim, a gente já conversou muito aqui, comece, depois melhore. Então, as pessoas precisam começar para enfrentar o processo e aprender com os erros, que foi todo o contexto da nossa conversa aqui. Mas, se eu puder realmente dar a dica principal é aprenda a se conhecer. Porque quando você tem um autoconhecimento de quem você é, o que você faz, vai ficar mais fácil de você lidar com seus sentimentos. E quando você lida com seus sentimentos, fica mais fácil de você aprender uma coisa, errar e não se cobrar. E você começa a se livrar do orgulho, do ego, para você desenvolver profissionalmente. E aí, quando a gente fala do profissional, aí você tem que ser chato. Chato como? Entenda que você não sabe e tá tudo bem. Vá procurar. Procure um profissional que você ache referência,
que você acha que ele seja acessível, vá até esse cara. Pergunte, perturbe. Perturbe. Talvez uma hora que ele estiver livre, ele vai te dar uma oportunidade. Isso acontece direto comigo. Muita gente me procura. Rafa. Nem sempre eu consigo responder. Mas quando eu tenho um tempinho, cara, vem pra cá. Eu sou esse cara. Eu prefiro ensinar a pessoa estando do meu lado na prática. Então, pratique. Vá pra prática, erre, acerte. Esteja ao lado de pessoas que sabem mais que você. Quando você está do lado de pessoas que sabem mais, essa pessoa já passou pelo processo, já aprendeu, já errou. Então, ela entende o que você está passando e ela vai te ensinar com todo o prazer. Isso é certeza. E, automaticamente, você vai desenvolver. Esquece que equipamento é o que vai te trazer dinheiro. Esquece que equipamento vai solucionar. Isso é um grande problema que temos até hoje no audiovisual, com todo mundo que está trabalhando. Às vezes a pessoa já tem até experiência, já sabe fazer. Ela quer comprar uma câmera muito cara porque ela acha que aquilo vai trazer o cliente dela. Não traz. Eu te falo por experiência própria. Lá atrás eu tive 6 câmeras daquela que eu sonhei e não me trouxe mais cliente. Hoje eu já tive 8 câmeras daquelas que eu sonhei e mais caras e não trouxe mais cliente, mas isso foi algo pessoal meu que eu quis comprar. E o que de fato me trouxe cliente foi relacionamento. Então, invista em relações, invista em conhecimento e principalmente em prática de tudo isso. Exatamente. Tu tocou num ponto que eu falo pra todo mundo, cara. Tipo assim, eu converso com algumas pessoas, né, sobre ajudar, dar dicas pra elas mudarem, né? E eu sempre falo que a gente hoje é o nosso CNPJ, né? Como tu falou lá atrás. Tu entendeu isso, que o teu CPF é maior que o teu CNPJ, né? Como você se veste, como você se porta, tudo. Mas nada disso vai valer se você não tiver relacionamento. Exatamente. Se você estiver dentro de um quarto trancado, não, eu vou ficar aqui. Não. Cara, pessoas compram de pessoas. Eu sempre foi isso. Eu sempre consegui vender, eu sempre consegui atender mais clientes, eu sempre consegui me conectar com mais pessoas, porque eu estava ali, me conectando com pessoas. E uma indicava para outra, assim como foi contigo. Rafa, um dia desse, nós falamos aqui em off sobre, tipo assim, cara, se, por exemplo, eu não tivesse nada, não tenho um tostão, mas tenho o conhecimento que tenho hoje. Não sei se tu lembra o que tu falou. Lembro. Então dá essa dica aí para esse cara que, poxa, eu não tenho dinheiro, eu não tenho ninguém para me emprestar, mas ele tem algo que tá às vezes na mão dele e ele não sabe usar. Dá uma dica aí para esse pessoal. Sobre essa conversa, eu vou botar isso em prática, inclusive, eu vou mostrar para as pessoas como você começa do zero. Então, se hoje eu não sei qual é o telefone que tu tem, eu não sei qual é a câmera que tu tem, isso pouco importa, mas se for para começar, como começou a minha história? Procura alguém que precisa do teu serviço, seja foto ou vídeo, ofereça. Isso é relação. Depois que você oferecer, comece a melhorar esse trabalho. Depois que você melhora esse trabalho, se você entregar um bom trabalho, essa pessoa vai te indicar. Se ela te indicou, você já tem 2 clientes. E aí a tua história já vai começar. Então, seja com o celular ou com a câmera, saiba o que a pessoa precisa e chegue para oferecer. Isso é venda. Você vendeu um produto. A gente que trabalha com audiovisual, o nosso produto é o vídeo ou a foto. Mas antes do vídeo ou a foto, alguém precisa disso. Então você precisa oferecer. Se você não oferece, ninguém compra. Simples. Então, passe por esse processo. Vá até o seu amigo, que talvez ele tenha uma empresa. Vá até talvez aquele empresário que você conhece. Ou vá até aquela empresa que você enxerga que precisa melhorar e que você tem a solução para isso. Seja o solucionador desse problema de alguém. Ponto. Comece por aí. E invista, obviamente, em conhecimento com o aparelho que você tiver. Perfeito, Rafa. E Rafa, porque muita gente dá desculpa para isso, né? E tipo assim, tem várias vezes. E o Rafa falou várias vezes sobre ele sempre entregou, ele sempre acreditou, ele sempre foi lá e de uma certa forma, hoje, Rafa, as pessoas assim, não querem se oferecer. Não, cara, oferece seu trabalho. Vai lá, cara, tá precisando, cara, eu posso fazer. Me dá oportunidade para fazer isso.
e faça o seu melhor. Como o Rafa falou, não é só o produto que tu entrega, mas a maneira que você entrega, que você se entrega, você também está se vendendo. Né? Assim como tu teve a oportunidade, alguém acreditou em ti e tu foi lá e fez. Né? E Rafa, tem uma pergunta que eu faço aqui para todo mundo que vem no nosso podcast, e eu queria fazer essa pergunta especial para ti. O que é Deus para você, meu irmão? Deus para mim é amor acima de tudo. É como a gente enxerga cada situação que a gente vive. Ele está em todos os lugares, em todas as situações da tua vida. E você tem que ser muito coerente com isso e saber partilhar isso. De nada adianta você sentir o amor de Deus, viver o amor de Deus e não dar o gostinho disso para as outras pessoas. Isso é Deus para mim. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é só por causa dele. Deus é amor, né? Deus é perdão. É isso mesmo. Rafa, agora finalizando, eu queria que você olhasse lá para sua câmera, né? Com vergonha. Com vergonha. Mas eu fiquei mais com vergonha que ele, viu? E deixasse uma frase, uma dica, algo que as pessoas vão... Cara, esse Rafa é diferente mesmo. O que você quer falar pro... Pergunta difícil essa. Nunca pensei que eu estaria nela, mas comece. Comece a trabalhar, comece a estudar, comece a conhecer o amor de Deus. Viva tudo isso. Seja grato por cada momento que você vive na sua vida. Agradeça cada problema e saiba sempre tirar aprendizado de tudo que você está vivendo. Quanto mais você agradece, quanto mais você compartilha, quanto mais você aprende, você vai entender que sua vida vai fazer mais sentido. E tudo isso também você vai precisar ter autoconhecimento, se desenvolva, aprenda sobre como você funciona, como são os seus traumas, como são as melhores maneiras para que você seja uma melhor pessoa para o mundo. Isso faz toda a diferença em todas as áreas da sua vida. Perfeito, Rafa. Cara, e o papo tava tão bom, que eu até esqueci do patrocinador, da WF Imports. Caraca, velho. Olha aí, o ó. principal, WF Imports, a melhor loja de importado do Brasil. Não poderia deixar... Eu sei que vira e mexe eu acerto no gosto dele, né? Presente aqui pro Rafa. Cara, obrigado. E eu que agradeço. WF Import. Sempre que eu tô vestido de WF Import, o pessoal fala, tu tá chique, tu tá bonito, tu tá elegante. E é um prazer isso, né, cara? Eu espero que eu tenha acertado aí no presente novamente, né? E, finalizando, vou agradecer o Rafa, que é atleta, filmmaker, é empresário. Que mais? Que mais? 1001 utilidades do Rafa. Sou severino. Outra, tá aí, agora ele tá no visagismo também, já mudou o estilo dele aí, o cara aí. Eu falo igual a moça que faz o outro podcast, que ela falou assim, o dia que chegou o Rafa de bonezinho e tal, quem é esse menino que eu contratei? E é notório, Rafa, a tua transformação, cara. Tudo contigo é muito rápido mesmo, né? Muito. Porque as coisas começam rápido, o Rafael muda rápido, era um estilo, agora já tá vindo outro estilo aí, né? Mas que bom que é assim, né? Tem aquele ditado que a gente volta nas nossas origens, a pessoa assim, tu mudou. Cara, que bom que eu mudei, né? Então eu queria te agradecer, Rafa, pela oportunidade. Eu sei que tu não é muito também, como tu falou, de falar, mas deu oportunidade para a gente conhecer um pouco da tua história, da tua trajetória, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, né? Que Deus abençoe seus projetos, sua vida, tá? E estamos juntos sempre, Rafa, viu? WF Cash, fé e empreendedorismo andam junto. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal lá no YouTube, se inscreva, dá essa moral, compartilha, comenta, manda pro vizinho. Tamo junto. Valeu, é nóis.